que eu quero falar sobre o amor de Jesus. Antes de finalizar o ano, última pregação do ano, só vou pregar de novo ano que vem. O amor de Jesus. Como que funciona? Jesus, ele morreu por todo mundo individualmente. Só que a gente generaliza, muitas das vezes. E isso é pecado, tá, gente? Tem coisas que a gente acha que é meu jeito de ser, mas é pecado. Igual fofoca, qualquer coisa que se fala, é meu jeitinho, ou é meu signo, é pecado. Tem muitas coisas que não é seu jeitinho, é pecado. E você falar assim, você não entender a importância, porque Jesus, ele morreu por você individualmente. Esses dias Deus falou muito forte isso comigo, essa semana. Como eu sou importante para Ele. Ele falou isso para mim, você entendeu? Não que você não seja, mas Ele falou assim, igual todo mundo, entendeu? Tipo, você é muito importante para mim, muito importante. E você tem que entender que o amor que eu sinto por você, o amor que eu sinto pelas almas é muito forte, individualmente, é muito forte. Então, às vezes, eu posso fazer isso, todo mundo pode fazer isso. Se não se cuidar, você pode generalizar. Se você não se cuidar, você pode esquecer do amor de Jesus. O que Ele fez por você, porque Ele fez por você, por mim. Ele morreu na cruz por mim, eu posso falar isso de boa. Ele morreu na cruz por mim, Ele morreu na cruz por você, individualmente. A gente não pode generalizar. Morreu por todo mundo e eu estava lá também. Como se Ele não se importasse com você. Mas Ele se importa muito com você, com os seus problemas, com tudo. Tudo que Ele fez na cruz foi por você. E Ele quer que você tenha tudo de bom, cara. Tudo de bom, de verdade mesmo. Tudo de bom. Então, Ele se preocupa com você. Ele não quer que você passe por problemas financeiros e etc. Não quer. Isso não glorifica a Deus. Isso não glorifica. Então, Ele não quer isso. Amém? Quando Deus criou Adão, pensa comigo, ele é Deus, certo? Se a gente fosse Deus, se eu fosse Deus, por exemplo, sinceramente, eu acho que eu ia criar, deixar tudo pronto, assim, num estalar de dedos. Só que Ele não fez isso. Ele não criou 1 bilhão de pessoas, 1 milhão de pessoas, Ele criou uma pessoa. Uma pessoa. Isso é por quê? Porque Ele é Deus do indivíduo. Ele é Deus do indivíduo. A gente não pode generalizar. Ele é Deus do indivíduo. E todos os dias Ele tinha comunhão com esse indivíduo. Comunhão você tem com quem você ama, gente. Com quem você ama. Você conversa com quem você ama. Você não conversa. Você tem um momento um momento de lazer, um momento de diversão com quem você ama. Então, comunhão é porque você ama. Então, todos os dias, Deus e Adão, eu imagino andando lado a lado assim, ó. Todos os dias, eles trocando ideia, andando assim, ó, Deus e Adão. Olha que tremendo. Andando um do ladinho do outro, trocando ideia, conversando. Quando Adão deu o nome para os animais, eu imagino também, Adão falando o nome do animal, Deus, vai ser esse nome? Amém, então tá bom, vai ser esse nome, você entendeu? Olha que tremendo, que loucura, eu acho isso muito, muito massa, eu acho isso uma loucura, muito massa. Então, a comunhão com quem você ama, então você necessita, não existe, eu amo a Deus, você lê a Bíblia? Não existe isso. Eu amo a Deus, você ora? Não existe isso. Eu amo a Deus, você frequenta a igreja? Não, o cara não ora, não lê, não frequenta a igreja e diz que ama a Deus? Não, você ama com atitude, não é com palavras, tá, gente? Amor é demonstrado através de atitudes. Você ama, você tem a atitude de quem ama. Entende? Se eu amo, eu leio a Bíblia. Se eu amo, eu oro. Se eu amo, eu adoro a Deus. Se eu amo, eu frequento a igreja. Sou alimentado. Meu espírito é alimentado. Se eu amo, eu tenho atitudes de quem ama. Ponto final. Então não adianta falar que ama a Deus e você não praticar. Você não orar, você não ler. Não adianta. Você não ama Deus. É pesado? Mas você não ama Deus se você não pratica o que está na Bíblia. Oração, leitura. E olha que tremendo, voltando. Deus, Ele criou o homem e Jesus estava presente. Jesus, Espírito Santo. Em Gênesis diz assim: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, a nós, ser Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Jesus é o Deus Filho, Ele estava presente. Agora imagine você ser um Deus, você ser um Deus, que loucura.
você está em glória, você é Deus, e você se torna um ser humano, cara, totalmente limitado. Pô, gente, um ser humano, você é um Deus, você se torna um ser humano, e foi o que Jesus fez pela humanidade. Ele morreu pela criação. É um bagulho tremendo. Que outra história? Mano, onde você vai ver que um Deus, você coloca qualquer história. Esses dias eu estava assistindo uma série de mitologia, ó. Aí você pega as mitologias, tem mitologia grega, tem um monte de mitologia, tem um monte de deuses, Zeus, não sei lá o que. Me fala uma história, essas são histórias fictícias, né, gente? Pega umas histórias onde que uma história de ficção, a Bíblia é uma história real, a Bíblia é real. Agora, onde que uma história de ficção, um Deus em poder, em glória, se tornou um homem para morrer pela sua criação? Não existe isso. Em nenhuma ficção existe um Deus que amou tanto, que saiu do seu poder de Deus para se tornar um homem, para morrer por aquilo que ele criou. Não existe isso. E na vida real existe, que é a Bíblia. A Bíblia é real, gente. Ela é mais real que a gente tem que entender que a Bíblia é mais real do que isso aqui que nós estamos vivendo agora, do que o mundo natural. Por quê? Tem gente que não entende essa frase, mas o mundo natural foi criado pelo mundo espiritual. Então o mundo espiritual existia primeiro. O mundo espiritual era real, o natural não. O natural foi criado do espiritual. Entende? Então o espiritual existia antes, o natural não. O natural foi criado do espiritual. Por isso que se fala, o espiritual é mais real. Ele já existia antes. Isso daqui foi criado pelo espiritual. É tremendo, é forte. Se a gente fosse resumir Jesus, esse amor dele, de se transformar num homem, para morrer pela criação, para morrer pela criatura que somos nós. Somos filhos, né? Agora que nós aceitamos Jesus, passamos a ser filhos. Não somos só uma criação de Deus, mas filhos de Deus. Jesus, quando ele morreu por nós, se a gente fosse resumir ele numa única frase, numa única palavra, a gente pode falar muita coisa de Jesus, gente, muita coisa mesmo. Rei dos reis, Senhor dos senhores, médico dos médicos, príncipe da paz. A gente pode falar muita coisa dele, muita coisa. Só que se a gente fosse resumir numa única coisa, numa única palavra, seria o próprio amor. O próprio amor. O próprio amor. Eu acho muito lindo, e eu falei isso da outra vez, falo de novo, que nenhum sentimento você toca nesse sentimento. Sentimento você sente. Saudade você sente. Felicidade você sente. Tristeza, tudo você sente. Jesus, ele era o próprio amor e você tocava naquele. Sabe, sentimento você sente. Eu sinto saudade. O amor você podia encostar. Os discípulos, eles abraçavam o próprio amor. O próprio amor. Eu acho isso muito lindo. Eles abraçavam o próprio amor. E Jesus, ele era a própria palavra também. Eu acho muito tremendo que ele ficou com os discípulos 3 anos no ministério dele, e os discípulos aprendiam de Jesus porque ele era a própria palavra. A própria palavra. E o próprio amor, eu acho tremendo. Os discípulos podiam abraçar o próprio amor. Algo que nós não podemos fazer. A gente não pode abraçar a saudade, a gente não pode abraçar a tristeza, a gente não pode abraçar o amor. Eles podiam. Um dia você vai poder. Amém? Você vai para o céu? Amém. Então um dia você vai abraçar Jesus e você vai estar abraçando o próprio amor. Isso é uma loucura. Sentimento a gente não encosta. Jesus, ele é o próprio amor. E os discípulos podiam encostar nele. E um dia você vai poder encostar. Eu acho isso loucura, encostar no próprio amor. Que loucura, que tremendo. E a própria palavra. Os discípulos aprendiam só de estar com Jesus. Imagina você só de estar num ambiente, você está sendo alimentado espiritualmente, porque ele é a própria palavra. Ele é a própria palavra. É tipo a Bíblia, gente. Igual a gente sabe a Bíblia que você lê, os discípulos estavam com Jesus. Ele era a Bíblia, ele era a palavra. Ele é a palavra. Eles estavam lá aprendendo dele todos os dias, dormindo com a palavra, acordando com a palavra. Hoje tem crente que não lê um capítulo da Bíblia. Os discípulos estavam lá com Jesus 24 horas, dormindo com a palavra, acordando com a palavra, almoçando com a palavra, estando lá sempre com a palavra, sempre aprendendo, sempre o Espírito sendo alimentado. Eu acho isso lindo, tremendo, forte, muito forte. E hoje a gente tem que ser assim.